Olá, meus queridos alunos do 7º ano do Colégio Tirolanda, que é a professora Geice, para mais uma aula de Educação Física. Bem, relembrando que nós estamos estudando o grupo dos esportes de invasão, não é isso? Nós já sabemos que a lógica interna desses esportes define que são aquelas modalidades em que é necessário o enfrentamento simultâneo entre duas equipes, ao mesmo tempo em que as equipes devem atacar e defender o seu território, não é mesmo? Temos exemplos, como exemplo de modalidades desse grupo, o futebol e o futsal, que estão sendo aí as modalidades às quais nós estamos dando mais importância, estamos focando mais nela para conhecermos mais a fundo, não é isso? Na aula passada nós fizemos as comparações entre essas duas modalidades para percebermos aí quais as semelhanças e as diferenças e como é feita essa distinção entre elas duas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a história dessas modalidades, tá ok? Então vamos lá, começando aqui pelo futebol. Futebol, que hoje aí é um dos esportes mais praticados no mundo todo, existente aí em todos os continentes do mundo, certo? Em todos os continentes há registros da prática do futebol. A origem do futebol ela é meio controversa. Por quê, gente? Porque muitos costumam dizer que foram os ingleses que criaram esse esporte, certo? Mas na verdade, criar mesmo, não foram os ingleses. Há registros de prática semelhantes ao futebol desde milhões de anos, mais ou menos no século 2 e 3 a.C., certo? Lá na China, por exemplo. Eles faziam um ritual onde se costumavam chutar a cabeça dos inimigos da guerra, ou seja, os soldados dos exércitos chineses, eles faziam essa prática como uma maneira ali de comemoração, de relembrar sua vitória sobre a guerra. Muito tempo depois, foram criadas outras práticas também semelhantes. Também na China, havia uma brincadeira que eles faziam, onde se chutavam uma bola de couro em direção a uma rede, tá certo? E essas práticas elas foram sendo disseminadas pelo mundo todo. Há vários registros de práticas semelhantes no mundo todo, como por exemplo na Grécia, no Egito, enfim. Na Inglaterra, quando essa prática chegou, o que os ingleses fizeram? Eles regulamentaram as regras, tá certo? Eles passaram a praticar, a gostar bastante desse jogo, e como era um esporte ainda tido muito violento, não tinha aí regras estabelecidas para que pudesse diminuir essa violência, a quantidade de briga, de machucados durante a competição do esporte, eles resolveram criar uma associação que fosse modificar essas regras para torná-lo um esporte mais atraente. Porque como ele tinha essa característica de ser muito violento, muito agressivo, nem todo mundo gostava de praticar esse esporte, tá ok? Então foi no ano de 1863 que ele foi regulamentado pelos ingleses. E aí, como eu disse, eles criaram a sua primeira associação, depois foram sendo criadas as primeiras equipes, os primeiros times, né? Houve até aí uma separação do esporte e o rugby, porque as equipes que foram convidadas para integrar essa associação também eram equipes praticantes de rugby, que era outro esporte que estava muito em alta na época na Inglaterra. E aí algumas equipes aceitaram, outras não. As que aceitaram se filiaram à associação, as que não aceitaram foram fazendo modificações e outras regras e também criaram outro esporte conhecido como rugby. Por isso que o futebol e o rugby têm aí bastante semelhanças. E lembrando que o rugby também é um esporte da categoria de invasão, tá certo? E depois os ingleses, depois de regulamentarem as regras, saíram espalhando esse esporte pelo mundo todo, né? Todos os cantos do mundo queriam aprender esse esporte. Então, saía equipes da Inglaterra, saíam visitando vários locais do mundo e chegaram também ao Brasil, certo? Na verdade, chegou ao Brasil no ano de 1894, é o que contam os historiadores, através do alemão Charles Miller. Tá certo? Dizem que foi ele que trouxe a primeira bola de futebol para o Brasil, no final do ano de 1894. E no ano de 1895,
começou a ser praticado o futebol no Brasil. Então essas são as datas que nós temos aí registros de historiadores sobre a história do futebol no mundo e no Brasil, tá bom? Já a origem do futsal, nós sabemos que é uma das variações do futebol, né? Uma forma diferente de se praticar o futebol, já começando pelo nome, né? Conhecido como futebol de salão, abreviado, ficou popularmente chamado de futsal, tá ok? Bem, como eu falei, todas as nações do mundo começaram a querer praticar o futebol, não é isso? Mas nós sabemos que tem alguns países em que as mudanças climáticas não são tão favoráveis para práticas ao ar livre, né, em campo aberto, como é no caso do futebol. E aí no Uruguai, certo? Eles começaram a praticar o futebol indoor, ou seja, em local fechado, em quadra fechada, tá certo? No ano de 1934, eles começaram a disseminar essa prática do futebol indoor na ACM, que era a Associação Cristã de Mossos, certo? Do Uruguai. Sendo que os diretores, os professores do Uruguai, anos depois vieram para o Brasil e trouxeram consigo essa prática. Chegando no Brasil, eles ensinaram, certo, para alunos de outra escola essa prática, tá bom? Mas, na verdade, o futebol indoor que era praticado lá no Uruguai não era totalmente do jeito que nós conhecemos o futsal atualmente. O futsal que nós conhecemos atualmente, regulamentado, organizado, tudo aconteceu aqui no Brasil. Por isso que há bastante também essa discussão sobre a origem do futsal. Se foi no Uruguai, se foi no Brasil, enfim, ele começou no Uruguai e realmente se uniformizou no Brasil no ano de 1957, também com a criação da primeira associação de futebol de salão. Essa associação, da mesma forma, convidou equipes, organizou as regras, né, e se oficializou, como, por exemplo, tamanho de quadra, número de jogadores, peso da bola, entre outras regras oficiais do futsal. Então, assim como aconteceu com o primeiro futebol, o futsal ele também foi ganhando muitos adeptos pelo simples fato da sua facilidade de ser praticado, certo? Por poder ser praticado dentro das escolas, tendo em vista que nem todas as escolas possuíam um espaço propício para o futebol de campo, mas a maioria das escolas tinham ali um pátio, uma área, uma quadra coberta onde pôde começar a ser praticado o futsal. Não sendo muito diferente do que acontece hoje, né, gente? Geralmente, o primeiro contato aí das crianças, dos jovens que gostam dessa prática, que sonham em se tornar jogadores, é com o futsal. E depois de algum tempo é que eles passam para a prática do futebol de campo. E muitos aí se tornam grandes craques, né, conhecidos mundialmente, tá certo? Como aqui no Brasil nós podemos citar muitos nomes, né, como Pelé, Zico, Ronaldinho, atualmente Neymar, Gabriel Jesus, enfim. Tem vários no futebol feminino da mesma forma. Geralmente as meninas começam tendo contato com o futebol de salão, onde são percebidas ali as suas habilidades e depois é que são levadas para o futebol de campo. Dificilmente acontece o contrário, começar no futebol de campo, depois ir para o futebol de salão, mas também não é impossível. O importante é que pratique, né, cada vez mais essas modalidades sejam praticadas, sejam difundidas para o bem de todos, porque são modalidades que todo mundo gosta, né? Ou gosta de praticar ou gosta de assistir, tá bom? Pois bem, essa foi a nossa aula de hoje sobre a história dessas duas modalidades. Se você tiver ficado com alguma dúvida, alguma curiosidade ou queira acrescentar alguma informação sobre a história desses esportes, fique à vontade no dia do nosso encontro ao vivo, tá bom? No dia do nosso encontro nós vamos falar um pouco mais sobre essa história, discutir ideias e resolver algumas questões que eu vou propor para vocês, tá bom? Então até mais, fiquem bem e um beijo!